Mas tem outra coisa, o GSI precisa se fazer confiar, não é, professor? A gente está falando aqui, o Uribe está lembrando, claro, colocar militares que tenham uma linha de conduta mais parecida com a do chefe do Exército, comandante-geral, o general Paiva, mas assim... Não existe linha de conduta A ou B, só existe uma linha de conduta na carreira militar, que é servir ao Estado, independentemente de quem é o presidente da República ou a presidente da República, de quem é ou deixa de ser o ministro do GSI. Se você tem de escolher uma linha de atuação no GSI, já tem um problema, não é, professor? Bem, bom dia, Uribe. Claro que sim. Vamos lembrar o governo Figueiredo, o último da ditadura militar. Tinha 6 ministros militares. Ministro da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, do Estado-Maior das Forças Armadas, do SNI, Serviço Nacional de Informações e Casa Militar. 6. Era gente saindo pelo ladrão. Aí veio o processo de redemocratização, especialmente no governo Fernando Collor, já em 1990, foi extinto o SNI, né? Que tinha sido criado, como eu já disse outro dia aqui, em 1964, e teve como seu primeiro titular o célebre general do Couto e Silva tal. Bem, a questão que se coloca, e acho que quando eu saí daqui no dia que foi apresentadas as imagens, a Colombo e Uribe, eu falei, vai ser demitido imediatamente o general Gonçalves Dias, né? Não havia conversa, ele podia pedir demissão, tem de ser demitido imediatamente, não tem papo. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito feliz no seu despacho de liberação do conjunto das gravações, quando disse em atuação incompetente, né, ilícita e conivente, e uma conivente omissão. Pô, na hora que você tem uma atuação de elementos militares, de atuação incompetente, ilícita e conivente omissão, você precisa mais do quê? Parece o exército daquelas repúblicas bananeiras. A tarefa fundamental, uma das conclusões, não sei, pode ser que nós vamos chegar disso tudo, primeiro, tem de refazer radicalmente o GSI. Não é possível o presidente da República desconfiar dos seus auxiliares diretos que estão no Palácio do Planalto. Agora, para isso, precisa ter auxiliares de confiança. Houve uma politização, aí é que é o problema. E aí entra o general Heleno. Houve uma politização do GSI, uma politização da BIM, uma politização da Polícia Federal, uma politização da Polícia Rodoviária Federal, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né? Nesse conjunto, mais ou menos, de Forças Armadas e órgãos de segurança. E eu devo ter esquecido algum. E isso, polarização no sentido político de contrária à Constituição, ao Estado Democrático de Direito. Foi 4 anos em que isso foi repetido ad nauseam, até chegarmos à tragédia do 8 de janeiro, o dia que ainda não terminou. Ou seja, nós temos, portanto, uma história. Agora, vai depor também o general Heleno, isso evidentemente é fundamental. Todos aqueles que estiveram no governo Jair Bolsonaro, o general Gonçalves Dias fez o mínimo que se esperava, disse que pediu demissão, mas seria demitido. Agora, as imagens reveladas pela CNN, e que chegaram até a ser questionadas de forma muito infeliz pelo senhor Capelli, né? Que é uma tarefa de jornalismo. O senhor Capelli se esqueceu que jornalismo é isso, quando você consegue um furo, uma informação, e mais do que uma informação, não é uma imagem qualquer, é uma imagem sobre um golpe de Estado fracassado, o primeiro na história do Brasil desde a redemocratização, espero que seja o último, desde a redemocratização. Que coisa mais importante do que isso, do que você obter esse material e divulgar? Que é mais o que? Isso não é fazer o jogo do governo anterior, ao contrário, é desfazer o jogo do governo anterior, que politizou no sentido reacionário nazi-fascista, porque isso daí não é conservador, quem está invadindo o Palácio do Planalto, não é liberal. Isso é fora do campo, isso é como se fosse a marcha sobre Roma em 1922 do Mussolini. É como se fosse o ataque ao hashtag que os nazistas fizeram em 1933 em Berlim. É isso, quer dizer, não tem conversa de falar, eles estavam meio tensos, isso, aquilo. E a imagem do capitão, por fim, não queria me estender muito, mas
É intolerável. Ele tenta segurar um pouquinho o rapaz passa na porta e depois o rapaz volta. Meu Deus! Onde está a hierarquia? Onde está a honra militar? É sacar o revólver, sim, e dar ordem de prisão. Não tem conversa. Eu estou 1 contra 10, não importa. Em batalhas, em campos de batalha, porque o exército tem como profissão matar. É isso, é defender a pátria e matar dos seus inimigos. Desculpe usar essa palavra mais direta, mas a história do mundo é assim. Desde as primeiras batalhas da história da humanidade, ele deveria ter sacado o revólver. O general Gonçalves Dias, passando tranquilamente junto, ele falou não, que ele queria acalmar as pessoas. Desculpe, senhor general. Eu queria ver se o Deodoro da Fonseca, na Guerra do Paraguai, ou quando o Brasil venceu a Batalha de Humaitá, né, que foi fundamental na Guerra do Paraguai, ou quando o Duque de Caxias, Marquês à época, tomou Assunção, ele agiria como o senhor. Claro que não. A 1º de janeiro de 1868, quando na prática a guerra termina, né? Então a questão que se coloca aí é essencial, é que houve uma omissão, como diz o ministro Alexandre de Moraes, conivente omissão, atos ilícitos e atuação incompetente. Esse GSI, desse jeito, é melhor não ter. Então, pode-se reestruturar. Agora, achar que é retaliação, aí já é demais. Inclusive, é um erro colocar Forças Armadas no interior da máquina de Estado para fazer política. Uma coisa é a política, que passa o governo. Outra coisa, as Forças Armadas, que são instituições permanentes de Estado.